Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, estamos começando mais um TV Imóveis e hoje vamos falar de um assunto que coloca o consumidor em desvantagens, a taxa de corretagem. Infelizmente, algumas construtoras não idôneas acabam lucrando em cima do seu prejuízo, muitas vezes pela falta de conhecimento do consumidor. Por isso, o TV Imóveis traz todos os esclarecimentos para você não ser pego de surpresa. E mais, no quadro Dicas da Construção, vamos mostrar as tendências dos vidros. Então, não saia daí! A construção civil está crescendo, ainda mais com os incentivos do governo facilitando no crédito para a realização da casa própria. Mas até chegarmos a essa realização, existem vários itens a serem analisados. Um deles, por exemplo, é a taxa de corretagem. Não é mesmo, doutora Gabriele? Muito obrigada por atender a nossa equipe, viu? Eu quem agradeço a oportunidade para nós estarmos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como você bem disse, a casa própria não está indo comprar algo barato, uma bala, mas sim um sonho. Na verdade, é um sonho a casa própria, né? E a questão de taxa de corretagem muito interessa porque atualmente os consumidores têm tido muitas dúvidas no tocante aos recibos que têm sido emitidos pelas construtoras, né? Porque há uma diferença entre o imóvel na planta e o imóvel já construído também. Exato, tem esse detalhe também. Você pode passar para nós uma porcentagem, se é que existe, de como funcionaria essas taxas? Na verdade, a taxa de corretagem deveria, aquele que contrata e aquele que vai prestar o serviço, o corretor de imóveis devidamente registrado, eles deveriam pactuar um acordo, né, no tocante ao percentual, porque não há dizendo se são 4%, se é 10%. Certo. Né, não existe. Então, as partes, elas podem pactuar o quanto devido. Mas o importante a dizer é que o consumidor, ele tem que estar ciente de que ele está a contratar um serviço, né? E não ele pagar algo que na verdade é devido pagar por outrem, por aquele que está vendendo. Exato. Então assim, a responsabilidade dessa taxa não é a do consumidor. E assim, vamos supor, ele pagou essa taxa. Esse valor acaba entrando no total do financiamento ainda com juros, não acontece isso, doutora? Em algumas oportunidades, é importante não generalizar também as incorporadoras, não, construtoras. Com certeza. Infelizmente, nós podemos dizer que existem algumas construtoras imobiliárias que não são idôneas, né? Mas isso a gente não pode generalizar, com certeza, porque existem muitas no mercado aí para atender tranquilamente, né, doutora? Eu acredito que o grande problema e a dúvida concentra-se na questão de quem deve pagar, né? Então, se o consumidor ele foi devidamente instruído, ele quis contratar o serviço de corretagem, que diga-se de passagem, meu todo respeito aos corretores e corretoras, mas o consumidor, na maioria dos casos, ele ingressa para comprar esse imóvel na planta, ele não tem noção de que ele está a assinar recibos ou contratos onde às vezes é ludibriado a assinar algo que está contratando, mas na verdade ele não quer contratar. Não foi devidamente orientado. Esclarecido na realidade. Exatamente. Então, a taxa de corretagem é devida? É devida, desde que haja um pacto entre as partes e o consumidor queira especificadamente contratar um corretor. Se ele não o quer, se ele vai comprar um imóvel na planta e aquela construtora tem um stand de vendas com os seus corretores, quem deve pagar essa taxa é quem está vendendo. Perfeito. E nos casos onde os consumidores tiveram esse prejuízo, digamos assim, já que não foi combinado entre as partes, como que ele faz para reaver esse valor? Essa é a possibilidade? A possibilidade, existe um prazo prescricional para o ingresso da ação, que está lá no artigo 206 do Código Civil. É importante analisar qual foi o tempo que esse consumidor assinou o contrato de aquisição do imóvel. E sempre, viu, Ana Paula, eu oriento
vai assinar um contrato, quem é o profissional, o técnico, hábil para esclarecer o consumidor? É o advogado, a advogada. Exato, até mesmo porque nem sempre essas taxas vêm identificadas da forma correta, não é mesmo, doutora? E nesses casos há má fé de quem está causando isso no consumidor, uma indução a erro, Sim, na verdade. Com certeza. Então eu oriento, consulta um advogado, uma advogada, vai assinar um contrato, consulta, porque às vezes acaba ocorrendo isso, tem esse prazo, às vezes até passou, mas aqueles que ainda não passou o prazo prescricional... E esse prazo seria na média de quanto? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Perfeito. Tá? Então, ele deve procurar o PROCON, formalizar uma denúncia. Aqueles que têm uma renda até 3 salários mínimos podem procurar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ou aí do Brasil, ou então contratar um advogado ou uma advogada. De preferência antes de acontecer o caso, né? Sim, temos de ter o costume da prevenção em nosso país, né? A educação, depois a repressão. Perfeito. Doutora, foi um prazer receber aqui no TV Imóveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu quem agradeço. Um abraço a Thaís, a todos da TVR. A você, o meu muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Gabriele. E você não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação e segurança. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosália. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Voltamos e agora vamos falar de um produto que, além de resistente, faz a perfeita integração dos ambientes.
versão vim aqui para dar algumas dicas relacionadas a vidros ou decorativos ou para obra comercial ou residencial. A primeira dica é o vidro laminado. O vidro laminado ele é composto por 2 vidros, tá? Com um polímero no meio. Esse polímero pode se chamar de plástico, que é para dar segurança no vidro. A partir do momento que você junta 2 peças com o polímetro, ele se trata de um vidro de segurança. Quebrou, quebra um lado só, o outro vidro segura o outro lado do vidro. Se for um estilhaço maior, quebra os 2, ele não se desfaz, ele fica preso pelo polímero. Então é um vidro bem bacana, usa muito para cobertura, usa para fachadas comerciais, fachada residencial. Então é legal ter um pouco de experiência sobre esse vidro, porque é um vidro que se usa muito na construção hoje. O vidro laminado ele também tem alguns benefícios bem interessantes. Um deles é o anti-ruído, ele é um vidro bem especificado, onde ele pode isolar totalmente o ruído. Tem uma rodovia próxima da sua casa, coloca o vidro laminado na janela do quarto e você tem total privacidade com o som. O vidro laminado também, numa fachada residencial, se tiver um sofá vermelho, por exemplo, do lado dessa fachada, com uma incidência de sol, aí ele tira todo o raio ultravioleta, evitando um futuro desbotamento dessa peça. Então essa dica é muito legal. Uma outra dica é o vidro temperado, normalmente especificado para portas, janelas, porque se trata de um vidro de alta segurança. Ele normalmente é de 5 a 10 vezes mais resistente do que um vidro comum. Esse vidro também usa muito para fachada de prédio, obra comercial, porque realmente é um vidro de maior resistência mecânica. Então, quando você precisa de um vidro de alta resistência, o legal é o vidro temperado. Por que eu falo de segurança com o vidro temperado? O vidro temperado, quando ele quebra por algum motivo, ele quebra em pequenos fragmentinhos. Isso, vamos falar de uma porta da fachada da sua casa, a entrada principal da sua casa. Esse vidro quebrou, ele vai quebrar em pequenos fragmentos. Então, fica muito mais difícil a pessoa se cortar. Então, acho que é uma dica interessante. Pessoal, tem o vidro laqueado. Isso é uma tendência que está usando muito na decoração agora. O que é o vidro laqueado? O vidro laqueado é o vidro em si transparente, onde ele recebe uma pintura. Essa pintura você pode escolher cores como se fosse escolher para a tinta da sua casa, aquela cartela de cor que você escolhe lá na loja de tinta, e todas as cores disponíveis na cartela você pode usar para pintar o vidro. É uma pintura específica para vidro, não é uma pintura comum, então ela fica com alto padrão de acabamento. Esse vidro usa-se muito agora para revestimento de móveis, revestimento de parede, arquitetos mais ousados, com o produto bem especificado, estão fazendo paredes coloridas. Já fiz um evento muito bacana na Casa Cor, onde ele usou uma parede roxa de vidro, ficou muito legal, bem especificado, fica legal. O vidro laqueado também usa para fazer móveis todo de vidro laqueado ou um móvel de madeira revestido com o vidro laqueado. Então dá para brincar bastante com os vidros laqueados e coloridos. Temos na linha de vidro também o espelho. Por ser espelho não quer dizer que ele não é um vidro também, mas um vidro que reflete, então é o espelho. O espelho é muito legal hoje, não usa só para se ver, usa muito na decoração. Paredes revestidas com espelho, com bisotê, montando um painel, peças decorativas, está em alta hoje, aquelas mesinhas de centro, revestidas inteira de espelho, aparadores revestidos inteira de espelho. Espelho, uma grande novidade hoje é que você tem até 12 milímetros de espessura, então você pode fazer um móvel só de espelho. Um móvel só de espelho porque é um vidro grosso, que é o 12 milímetros. Mas também você pode pegar uma peça de madeira, um móvel de madeira e revestir de espelho com um espelho fino também. Então acho a dica de espelho. Pessoal, a dica mais importante é que por se tratar de um produto que não é todo mundo que entende, é um produto específico e hoje tem muita diversidade, qualquer assunto que você for fazer na sua casa, na sua obra, relacionado à vidro, produto um especificador técnico. Para quê? Para ele até fazer você economizar, porque ele vai te dar todo auxílio técnico para que você tenha um bom resultado. Um exemplo bem simples, você vai fazer a cobertura da sua casa, você quer usar vidro para passar iluminação. Você tem 32 tipos de vidro que você pode especificar nessa cobertura. Um que é para contra-luz, outro para som, outro para resistência. Então é muito importante você procurar um especificador técnico. Se for tratar de uma peça decorativa, mesma coisa, porque você quer deixar um móvel seu colorido, ótimo, mas qual a espessura certa para usar? Uma espessura fina, uma espessura grossa? Tem que ter essa
esse conhecimento. E aí é legal sempre buscar um consultor técnico. O Fiesp, Sinduscom e Senai dará uma palestra sobre edificações ecologicamente sustentáveis, trazendo os conceitos, técnicas e sistemas sustentáveis aplicáveis em edificações. A palestra é gratuita e será realizada no dia 30 de julho e as vagas são limitadas. Mais informações pelo e-mail do Sinduscom. Bem, vamos ficando por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com mais um TV Imóveis. Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.